Boa noite a todos. Estamos dando início a mais um culto de oração. Vamos então, neste momento, parar o que estamos fazendo em nossas casas, deixar a televisão de lado, o celular de lado e vamos focar no culto. Sei que é bem complicado a questão da tela, é bem complicado nós não estarmos reunidos, nós não estarmos juntos, mas é a maneira que Deus nos preparou nesse momento e a maneira que nós temos para, de maneira bem superficial, estarmos juntos e nos unirmos assim. Mas é o que nós temos agora, então por isso, separe este momento, tenha um momento agora de adoração a Deus, com os cânticos, que Deus então seja exaltado na sua casa, louve conosco, cante conosco, lembre-se dos hinos, acompanhe os hinos, cante como família na sua casa, para nós, então, louvarmos a Deus neste momento. De todas as tribos, povos e raças, muitos virão te louvar. De tantas culturas, línguas e nações, no tempo e no espaço virão te adorar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Remidos, comprados, grande multidão, muitos virão te louvar. Povo escolhido, teu reino e nação, no tempo e no espaço virão te louvar. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. E a nossa luz cabe tudo dedicar, oferta suave ao Senhor. Dons e talentos queremos consagrar, e a vida do teu altar pra teu louvor. Bendito seja sempre o Cordeiro, Filho de Deus, raiz de Davi. Bendito seja o seu santo nome, Cristo Jesus presente aqui. Cristo Jesus presente aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti. Pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais, e a luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te
só pra te adorar e fazer teu nome grande, santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande, santo, e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Pois bem, nós temos estudado nas quartas-feiras o livro de Amós. Nós estamos no capítulo 5. Só que antes de iniciarmos a mensagem propriamente dita, eu lembro uma vez que eu fui para a chácara do meu tio para passear e me deparei com ele mudando uma banheira de local. E essa banheira tinha uns 2,20 metros de altura e logo que eu vi fazendo aquilo eu já me voluntariei para fazer. Já perguntei se eu podia fazer, me coloquei à disposição para que a gente pudesse então, ou para que ele pudesse realizar outra atividade e eu pudesse mudar ali a banheira para agilizar. Então me voluntariei logo. Só que quando eu peguei aquela banheira, eu me assustei, porque ele estava carregando uma facilidade e era muito pesado. Eu coloquei uma força gigante, uma grande força, algo que eu acabei com minhas forças para tentar levar, e ele fazia numa grande facilidade. E a partir daquele dia, eu me surpreendi com a força que o meu tio tinha. Hoje eu olho para ele e vejo que ele é muito forte, porque a maneira como ele movia aquela banheira com tanta facilidade, e eu morrendo para fazer, me mostrou o quanto ele tinha força. Infelizmente, esta surpresa, ou esta surpresa com força, tem sido a realidade de muitos crentes. Porém, ao se tratar de Deus, muitos crentes não reconhecem o poder de Deus, a força de Deus, subestimam a sua força, o consideram como forte, mas não passa de um ser um pouco mais forte que um homem. Muitas vezes considerado, por exemplo, ou comparado a um Hércules da mitologia grega, um homem forte, mas não tudo isso, não algo muito sobrenatural. E muitas vezes subestimam o poder de Deus. No fundo, consideram Deus um ser com poder limitado. E acabam se esquecendo de como Deus é poderoso e de como Deus age. Em Amós 5, do 8 ao 9, o profeta traz aos israelitas uma lembrança do poder de Deus. Então abra sua Bíblia para Amós, capítulo 5, os versículos 8 e 9. Diz assim: aquele que fez as Pleiades e o Órion, que faz a escuridão a alvorada, e do dia noite escura, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza, e a destruição vem sobre a cidade fortificada. Grande Deus, nós rogamos ao Senhor esta noite que o Senhor abra os nossos corações, nos faça compreender ou relembrar e entender quão poderoso o Senhor é. Que isso, ó Deus, esteja em nossas vidas diariamente. Rogamos isso a Ti, ó Deus, no nome do seu amado Filho Jesus Cristo. Amém. O texto que acabamos de ler está no contexto de lamento do profeta Amós. Nós não podemos esquecer disso. Amós está lamentando por Israel, porque Israel está vivendo num momento de falsa adoração, uma falsa prosperidade. Para Deus, o povo está morto em suas atitudes, e o julgamento divino virá em breve. Assim,
Como em todo o livro, Amós conclama o povo ao arrependimento, constantemente instigando o povo a voltar para Deus de várias maneiras. E nesses versículos que acabamos de ler, o profeta Amós quer provocar arrependimento no povo por meio da lembrança do poder de Deus. No versículo 8, Amós demonstra que Deus tem poder para transformar. O versículo começa com uma referência incomum à criação divina das estrelas e constelações, a Pleiades e Órion. Temos essas referências em Jó e em Isaías 40. Porém, aqui é utilizado em um momento de lamento e não de exaltação, como foi utilizado lá em Jó e lá em Isaías 40. Nós vemos que Amós está trazendo à memória do povo um momento de exaltação, para lembrar o povo que Deus é grande, que Deus é poderoso, que Deus é o criador dessas constelações. As Pleiades, também chamadas de aglomerado estelar ou um aglomerado aberto, M45, são facilmente visíveis a olho nu nos dois hemisférios e consistem de várias estrelas brilhantes e quentes, de aspecto predominantemente azul. É um excelente objeto para a visualização, desde utilizando os mais simples binóculos até utilizando os maiores telescópios, mostrando mais de 100 estrelas em um diâmetro aparente de 72 minutos de arco. Contém inúmeras estrelas, duplas ou múltiplas. Esta é Pleiades. E o Órion? Órion é uma constelação que está localizada no equador celeste e, por esse motivo, é visível em praticamente todas as regiões habitadas na Terra. A época mais favorável para a sua observação se dá principalmente nas noites de verão do hemisfério sul, em dezembro e janeiro. A constelação de Órion é notável pela presença de muitas estrelas brilhantes. E o que isso tem a ver com o poder de Deus? Bem, Amós está declarando: Deus fez Pleiades e o Órion, corpos celestes que são visíveis a olho nu. O profeta está exaltando a grandeza de Deus. O profeta está mostrando aos israelitas de que aqueles seres celestiais que eles olham, aquelas estrelas tão brilhantes, tão grandes, que estão tão distantes da terra, sabe quem foi que fez? Deus. Deus é o Criador. O profeta, ele está exaltando a Deus por meio da sua maravilhosa criação. E igualmente está exaltando o seu poder de criar algo tão grandioso e maravilhoso que pode ser contemplado por qualquer ser humano. O poder de Deus é ilimitado. Deus foi quem fez essas grandes constelações. Amós está chamando a atenção do povo israelita. Ó Israel, ó Reino do Norte, ó Samaria, se atente para isso. Sabe quem fez esses grandes seres celestiais, esses grandes corpos celestiais? Sabe quem foi que fez? Deus. Deus que criou. É Deus que tem o poder ilimitado. E Amós traz essa ideia à presença do povo para lembrar ao povo que Deus é poderoso. E que este Deus, ele, além de ser todo-poderoso, de ser criador, ele tem o poder para transformar a escuridão em alvorada e dia em noite escura. Como nós vemos no versículo 8, que faz da escuridão alvorada e do dia noite escura. Muito interessante como o profeta faz uma antítese com o poder de transformação do homem no versículo 7. Olha, versículo 7, vocês estão transformando o homem, está transformando o direito ou a justiça em amargura. Agora, o profeta está mostrando no versículo 8, de que Deus também tem esse poder de transformar. Porém, Deus, ele não transforma em algo ruim. Deus, ele tem poder para transformar coisas que o homem não consegue transformar. Deus
ele transforma densas trevas ou a escuridão em alvorada. Deus, ele transforma o dia na noite escura. Porém, o homem pega aquilo maravilhoso que Deus criou, como a justiça, que Deus estabeleceu desde o princípio, e transforma em amargura. Assim, o reino do norte está sendo lembrado de que mesmo os homens andem corrompendo a justiça, existe um Deus, criador de todas as coisas, que providencialmente controla os poderes da natureza e do mundo. Amós está lembrando o povo, mesmo que vocês estejam corrompendo a justiça de Deus, mesmo que vocês estão sendo injustos nos seus comércios, injustos nos seus juízos, nos seus tribunais, injustos nos seus relacionamentos, existe um Deus que controla todas as coisas, que tem todo o poder e que age providencialmente sobre os poderes da natureza e os poderes do mundo. Israel deveria lembrar que Deus é poderoso e que transforma coisas que para nós são impossíveis. Nós não conseguimos fazer com que o sol apareça antes. Nós não conseguimos fazer com que o sol durma mais rápido. Não, isso é impossível. Como nós podemos logo lembrar ao falar do sol parar ou do sol demorar mais tempo, lá de Josué, do que Deus fez ao fazer o sol parar. Deus tem o poder de parar todo o universo, todo o cosmos, toda a criação. Porque Ele é todo poderoso. E Ele faz da maneira como Ele quer. Amós tinha que lembrar o povo disso. Amós tinha que lembrar o povo de que Deus é poderoso. E de que Deus é capaz de transformar coisas que para o homem é impossível. Deus o faz. Transforma escuridão em alvorada ou em dia. E o dia em noite escura. Amós está levantando um contraste dentro do texto. Lembram? Israel estava pervertendo ou estava transformando a justiça de Deus. Porém, Amós está mostrando que Deus é o único capaz de transformar as coisas impossíveis em possíveis. Desse modo, Deus é o único capaz de transformar a injustiça dentro de Israel em justiça. Deus é o único capaz de fazer a operação ao reverso. Os homens estão transformando a justiça de Deus em injustiça. Mas só Deus, Ele é poderoso e Ele é o único capaz de transformar essa injustiça em justiça. Não há outro que possa ajudar Israel. Todavia, esse Deus também é o único capaz de punir Israel. Ele é o único capaz de julgar Israel com justiça, pois é Ele quem controla todas as coisas, sejam nos céus, seja na terra. O Deus de Israel é o único Deus todo-poderoso que criou as estrelas e que transforma a noite em dia e vice-versa. Mas esse Deus também, Ele tem um controle soberano sobre as águas. Olha o que continua dizendo o versículo 8, que chama as águas do mar e as espalha sobre a face da terra. Senhor é o seu nome. Então Deus, Ele chama essas águas para onde quer. E como quiser, Ele espalha sobre a face da terra. Essa referência não pode ser minimizada ou amenizada apenas com a ideia de que Deus derrama chuva quando Ele quer, ou traz chuva dos céus com sua graça por onde quer. Aqui nós temos que lembrar que Amós está num contexto de julgamento. Então, devia lembrar o povo de que Deus é poderoso, que Deus tinha capacidade de acabar com a terra, com as águas.
Aqui Amós traz a lembrança imediatamente do povo do dilúvio. Deus Todo-Poderoso, ao ver a corrupção da terra, Ele manda um dilúvio que acabaria com a terra. E Ele salva então ali uma pessoa, Noé e sua família. Mas Ele destrói toda a terra. Não sobra mais nada, os homens são corrompidos, são eliminados, são aniquilados. E é isso que Amós quer trazer à mente dos seus ouvintes. Deus tem poder sobre as águas. Aqui Amós não está dizendo que Deus vai trazer o dilúvio novamente, que Deus vai destruir a água ou a terra com água, porque isso é impossível, porque Deus disse que não o faria. Lembram-se disso, né? Após Noé sair da arca, Deus faz uma aliança com ele de que não destruiria a terra novamente por meio da água. Então, Amós está lembrando o povo disso. Lembram lá o que Deus fez no dilúvio. Deus tem poder sobre as águas. Ele que controla, Ele que impede que o mar avance, mas se Ele quiser, tudo inunda. Amós está lembrando o povo de que Deus é todo poderoso. De que Deus tem poder ilimitado. De que é Deus, de que é de Deus o poder para fazer o que quiser. O contraste entre o agir de Deus e o proceder do povo está claro neste texto. Lembram? O povo transforma a justiça divina em amargura. E Deus tem poder para aniquilá-los, mas não o faz. Amós está declarando que só Deus tem o poder de mudar as forças da natureza e dirigir sua influência sobre a terra. Só Deus é capaz de agir sobre essa natureza. Sabe por que nós, como homens, podemos dizer que existem leis da natureza? Porque o mundo, ele funciona, ou o cosmos, ele funciona com determinadas regras, com determinadas leis. E isso, então, para nós é algo natural. Mas Deus é o único que pode pegar essas leis e mexer nelas. Ele pode agir de maneira sobrenatural, que está acima dessas leis da natureza. Deus é capaz de movimentar essas leis, de fazer delas o que Ele bem entender. E é isso que Amós quer trazer à mente do povo. Assim, o hino de louvor, como nós vimos lá em Isaías e Jó, um hino de exaltação a Deus, se torna em um hino de julgamento, por causa da injustiça de Israel. Um hino que mostra a previsão divina de morte, como nós vimos até aqui. Portanto, Amós está usando um verso de exaltação para demonstrar o poder com o qual Deus pode julgar Israel. E para completar esse pensamento, Amós no versículo 9 declara o poder de Deus em destruir. Olha o que diz. Ele traz repentina destruição sobre a fortaleza. E a destruição vem sobre a cidade fortificada. O profeta continua mostrando que Deus destruirá os fortes e as suas fortalezas. Deus trará julgamento sobre os fortes que vivem em suas fortalezas fortificadas. As cidades serão destruídas. Amós está mostrando que esse julgamento virá repentino, virá imediatamente, virá como um ladrão, onde você não consegue identificar o momento, onde você não sabe quando ele virá, mas ele vem, e ele vem repentinamente. É assim que Deus agirá. Amós está sintonizando a exaltação a Deus, como nós vimos no versículo 8, com um contexto de injustiça, apresentando o poder de julgamento de Deus na natureza, e assim, aplicando esse poder à destruição contra os fortes e os que se encontram em fortalezas.
vale a pena nós lembrarmos que a ideia de fortes não é apenas aqueles que têm músculos, aqueles que são guerreiros, não. Aqui a ideia de fortes são aqueles que têm mais poder, sejam ele poder financeiro, seja ele poder judicial, seja ele poder representativo, qual poder seja, mas são pessoas poderosas. Muitas vezes na antiguidade, pessoas poderosas estavam ligadas com pessoas que tinham condições financeiras, mas também há outros quesitos para isso, mas a maioria das vezes eram pessoas com condições financeiras elevadas. Mas quando a Bíblia, ou aqui Amós, fala sobre os fortes, ele está retratando essas pessoas de poder, essas pessoas de autoestima na sociedade. E Amós está dizendo, vocês que são fortes, vocês que têm condições financeiras, Deus vai punir vocês de maneira repentina, de maneira rápida, de maneira eminente. Vocês não saberão de onde virá a punição, porque Deus virá repentinamente sobre vocês. Agora, Amós está demonstrando que as forças humanas não são capazes de impedir o juízo divino. Amós está declarando que o homem é incapaz de segurar a poderosa mão divina, mesmo com todas as suas forças e com toda a força humana. Deus trará a punição. As fortalezas de nada adiantam. O grande exército que Jeroboão ergueu, de nada adianta. Os muros da cidade, de nada adiantam. Porque Deus vai punir Israel. O profeta está alertando Israel de que sua prosperidade irá acabar rapidamente e que eles serão destruídos pelo poder divino, que é muito superior a qualquer poder humano. Assim, nesse contexto, o hino de louvor é transformado num temível recital fúnebre do tremendo poder de Deus para julgar. Deus, o guerreiro, o Todo-Poderoso, trará destruição sobre a nação. Por isso, a nação de Israel deve lamentar, deve se arrepender dos seus pecados, pois o Deus Todo-Poderoso a julgará. Atente-se para isso. Deus falou a Israel e Ele também traz essa mensagem para nós. Deus está nos mostrando, ou o profeta Amós nos ensina hoje, de que Deus é todo-poderoso e punirá aqueles que praticam a injustiça. Como nós vimos, Deus criou todas as coisas, Deus tem poder sobre a natureza, e Ele ainda punirá aqueles que são contra a justiça que Ele estabeleceu. Portanto, se você está sendo infiel a Deus, arrependa-se. Pois a punição divina virá. E nada poderá te defender. Deus tem poder. E Ele sabe que você está sendo infiel a Ele. E Ele vai te julgar com o seu poder. Mas também quero que você lembre que este poder de Deus faz com que Ele controle todas as coisas. Lembre-se que esta pandemia, que essas mortes, que todo esse caos que nós estamos vivendo, isso não fugiu do controle de Deus. A pandemia não fugiu do controle de Deus. O vírus não é maior do que o nosso Deus. Deus está no controle. Lembre-se disso. Lembre-se de que suas lutas não fugiram do controle de Deus. Está difícil? Pode estar sim, mas Deus tem tudo sobre o controle. Deus tem tudo sobre controle. E no devido lugar. Porque Ele é poderoso. Ele tem todo o poder. Ele faz o que Ele quer. E da maneira como quer. Deus é poderoso.
Não se surpreenda com o poder de Deus. Creia e relembre da grandeza de Deus. Não faça com Deus, ou não tenha a mesma reação com Deus do que eu tive com meu tio, de me surpreender com sua força e o seu poder. Não. Entenda que Ele é todo poderoso. Esteja preparado para ver o agir sobrenatural de Deus sobre as coisas. Compreenda o poder de Deus e descanse nesse poder. Vamos orar. Ó Deus, nos ajude, Pai. Rogamos a Ti, ó Pai, que o Senhor nos dê o entendimento, mesmo que mínimo, ou mesmo que não em sua plenitude, da sua grandeza e do seu poder. Ó Deus, nos ajude a entender o seu poder. Ó Deus, nós não queremos Te subestimar, ó Pai. Nós não queremos, ó Deus, ter um conhecimento do seu poder limitado. Ó Deus, nos ajude a entender que o Teu poder é ilimitado. Mesmo que as nossas mentes não compreendam na plenitude. Que o Senhor nos leve a uma compreensão deste poder. Isto, ó Pai, nós lhe rogamos. Em nome do Seu amado Filho Jesus Cristo. Amém.